Olha só, gente, neste fim de semana uma campanha intitulada Salve o Turismo viralizou nas redes sociais, viu? O objetivo é uma mobilização online para chamar a atenção dos governantes para um dos setores mais afetados durante a pandemia. No Instagram, segundo a hashtag Salve o Turismo, né, com várias postagens, salve os restaurantes, salve os músicos, salve os guias, salve os hotéis, salve os bares. Essas artes, elas foram compartilhadas e, gente, mais de 2 milhões de pessoas já compartilharam, já foram atingidas aí, já receberam esse material. Uma campanha realmente, Tiago Rebolo, que está conquistando adesões. Pois é, o objetivo, como você falou, né, sensibilizar os governantes para os efeitos da pandemia sobre o setor, não só cobrando auxílio, mas também cobrando a possibilidade de o setor voltar a trabalhar, cumprindo protocolos, cumprindo todas as medidas sanitárias. Para falar mais sobre esse assunto com a gente, hoje nós recebemos ao vivo aqui o empresário José Odécio Júnior, ele que é vice-presidente da BIH aqui no estado, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Também falando aqui pelo setor do turismo de um modo geral. Boa tarde, Odécio, seja bem-vindo. Boa tarde, ouvintes da 98. Odécio, o setor do turismo vivendo aí uma grave perda de receita, tendo que fazer demissões, muitos estabelecimentos tendo que fechar as portas. Já dá para contabilizar o prejuízo para o setor com essas medidas restritivas decretadas pelos governos para conter a pandemia? Olha, o prejuízo do setor acumulado desde março do ano passado já ultrapassa 1 bi. Muito. A gente fez essa conta. Só aqui no Rio Grande do Norte. Só aqui no Rio Grande do Norte. A gente fez essa conta até dezembro de 2020. Nós tínhamos uma ocupação média de 65% ao ano em Natal e essa ocupação caiu 50%, quase 60% no decorrer do ano de 2020. Portanto, o prejuízo é muito grande, mas não é só o prejuízo financeiro em si para as empresas. O setor turismo, ele é um setor que abrange muita gente, e desde o ambulante da praia ao bugueiro, ao guia, e o comércio como um todo, que se retroalimenta da circulação do dinheiro gerado pelo turismo, sofreu com a pandemia. Na verdade, o que salvou o trabalhador e as empresas, em primeiro lugar, foram aqueles auxílios do governo federal. E as empresas, a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho. Sem aquela medida do governo federal, essas empresas teriam literalmente falido, né? Quando nós pudemos voltar a trabalhar, que foi mais ou menos em meados de julho do ano passado, o setor teve aí um alento, né? Começamos a ter aquele movimento. Quando em dezembro já começou essa segunda onda, e vale salientar que a segunda onda foi fruto, digamos assim, de um ato do próprio ministro do TSE, né, que permitiu as eleições de 2020, com a anuência do Congresso Nacional. O então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se fez ouvidos de mercador porque queriam as eleições, e naquela eleição não tinha pandemia. Para fazer a eleição não tinha pandemia. Nós que estávamos seguindo todos os protocolos sanitários à risca, né? Investimos bastante nessa questão da limpeza, higienização, adoção, treinamento de equipe e tudo mais, fomos atropelados, e aí em dezembro já começou o aumento dos casos. Em janeiro e fevereiro veio a piorar essa situação. Portanto, é lamentável que no meio dessa crise, e eu não discuto medidas restritivas em face da necessidade, mas temos que olhar quem causou isso, por que isso foi causado, e se você está sendo obrigado a reduzir a sua atividade ou a fechar a sua atividade econômica, o Estado, quando eu digo os entes públicos, eles teriam que chegar mais próximo das empresas e dos trabalhadores para auxiliá-los. Portanto, infelizmente, não é isso que temos visto. O governo federal anunciou semana passada, né, uma nova rodada de auxílio para as empresas, e inclusive auxílio exclusivo, específico para o segmento do turismo.
Mas aqui no estado do Rio Grande do Norte, vocês lançaram essa campanha Salve o Turismo. É a campanha que está viralizando desde o último final de semana, ganhando realmente muita adesão. O que vocês estão cobrando nessa campanha local? Veja só, como você bem disse, o governo federal, no dia 30, lançou uma medida provisória que nos vai permitir suspender contratos de trabalho ou reduzir jornada com pagamento dessa diferença pelo governo federal. Isso vai, de fato, permitir que as empresas se mantenham vivas. Mas outras medidas deverão vir também do governo do estado e da Prefeitura Natal. O governo do estado, ano passado, por solicitação da BH, fez uma redução do ICMS da energia elétrica de 25% para 12%, que não é 12%, é 14%, porque tem 2% que vai para um fundo que foi incluído aí, né? Então a redução na verdade é para 14%. E algumas outras medidas lançadas agora, como a questão de uma prorrogação no pagamento do ICMS. Basicamente isso atende um pouco mais os restaurantes, porque os hotéis, o imposto devido é o ISS. ICMS quando o hotel tem aquela atividade também de restaurante. O que nós estamos solicitando ao governo do estado? Os hotéis tinham, a indústria do Rio Grande do Norte, a indústria tem um incentivo, por exemplo, no gás natural. Ele paga uma tarifa menor. E tem o Progás, que dá um subsídio adicional. Então toda empresa que vem se instalar no Rio Grande do Norte, ou que está instalada, toda indústria, ela tem subsídio. O setor de turismo, o setor hoteleiro, tinha essa redução, não o subsídio, uma redução. Foi tirado recentemente. E nós estamos pedindo o quê? Equipare o turismo à indústria do Rio Grande do Norte. Se ela tem um subsídio e tem uma redução, por que não dar aos bares, restaurantes e hotéis o mesmo benefício? Isso está numa pauta. Isso para quê? Para que nós consigamos, com uma retomada, diminuir o nosso custo operacional. Essa redução do ICMS da energia, que seja também estendida a bares e restaurantes, porque na retomada a gente vai necessitar que o nosso custo também seja reduzido, né? Equipamentos, por exemplo, a construção civil tinha, não sei se ainda tem, um regime especial de compra de equipamentos quando faz fora do estado. Nós queremos que isso seja feito também para hotéis, bares e restaurantes, porque quando nós comprarmos os equipamentos de uma cozinha, ar-condicionados, enxoval, etc, compramos direto de fábrica, nós não temos que pagar essa diferença de ICMS tão alta, que se isso seja reduzido. Porque é necessário, todos os hotéis, todos os anos, fazem investimentos nesse tipo de compra. E não é comprar um lençol ou uma toalha. Você não compra um lençol ou uma toalha. Você compra quantidades enormes. Então, agora, fazer com que os impostos sejam prorrogados, que haja um refis para as empresas, tirando multa, juros, honorários, etc, e que se faça um planejamento de ações para que as empresas, na sua retomada, possam sim conseguir fazer os investimentos necessários, porque senão nós vamos ficar obsoletos. E numa retomada, nós não tendo capacidade de termos um restaurante, um bar ou um hotel em perfeitas condições, esse turista não vai vir para o Rio Grande do Norte. E se continuarmos a pagar esses tributos como eles são, isso inviabiliza também essa retomada. Portanto, são uma série de medidas que, primeiro, é para atenuar os efeitos da crise e, segundo momento, para vislumbrar uma retomada que nós consigamos nos prepararmos para ela. Zé Odete, vou fazer uma pergunta, porque a gente quando vê alguns posicionamentos com relação aos prejuízos que o turismo está sofrendo, muita gente fala assim, mas o mundo todo está sofrendo com a questão do turismo. Ok, não deixa de ser verdade, mas ignora-se o grau de dependência do Rio Grande do Norte com relação a essa atividade econômica. E eu queria perguntar para você também, dentro dessa perspectiva de retomada, que é uma fase importante e para a qual a gente está preparado, o que é que tem sido feito no mundo que vocês estão vendo em cidades turísticas que são realmente medidas eficazes para a gente poder manter, que é a nossa estrutura turística, toda a rede de atendimento do turista e serviços associados, para que a gente não fique atrasado quando fatalmente as coisas voltarem ao normal. Você diz medidas em que sentido? De ações de promoção? Olha, a maioria dos países
desenvolvidos, ou a maioria dos países desenvolvidos, ou do porte do Brasil, eles dão subsídios às empresas e aos empregados. Não é à toa que ficar um tempo muito grande paralisado, em nenhum lugar do mundo você consegue. É porque a conta não fecha, entenda. Eu tenho que pagar salário a pessoas que eu não estou produzindo para pagar esse salário, nem essa pessoa está me prestando um serviço, como é que eu mantenho uma empresa aberta? Não há. Então, muitos países estão dando esses auxílios e permitindo, e lá nesses países, a burocracia é muito menor, para tudo, absolutamente tudo. E os impostos, eles são mais, digamos assim, eles são menos, tem uma palavrinha, eles são menos incisivos sobre o seu faturamento, ele é mais sobre o seu lucro. Se você não tem lucro, você não paga imposto. Aqui, tendo lucro ou não tendo, por exemplo, quem é optante pelo Simples, se eu faturar 100 mil, eu pago 15, 12, 13, 18% sobre o meu faturamento. Ele não quer saber se eu tenho uma despesa operacional se eu faturei 100 mil, se minha despesa operacional foi 110. Eu pago os 12 do mesmo jeito. Então, o Estado brasileiro, como um todo, é sócio das empresas e de forma muito cruel, porque o imposto, ele é oneroso. Lá, não. Você destaca o imposto, destacou ele, tirou daqui, isso aqui é o que eu faturei. Aqui não, você bota dentro, e depois você vai lá sobre o seu faturamento, especialmente as pequenas e médias empresas. Só para trazer um dado para você, que mesmo nessa situação toda, o Estado, digamos assim, está no lucro, porque ele anunciou agora uma arrecadação recorde. Isso mesmo. Aí sangrar a sociedade. Aí é onde eu vou chegar. Quando o governo federal, ano passado, compensou estados e municípios com o efeito da perda de arrecadação, por exemplo, prorrogando o pagamento de dívidas, dando dinheiro porque ele hipoteticamente deixou de arrecadar, parte disso deveria ter ido para os trabalhadores e para as empresas. Ora, se eu quero manter, qual foi o setor mais atingido no Rio Grande do Norte pela pandemia? Foi o comércio como um todo? Não. Foi o turismo, o mais atingido. Alguns outros foram também atingidos e não quero ser aqui injusto com determinados setores, mas o turismo foi frontalmente atingido. Só para complementar essa informação do Arthur, né? O primeiro quadrimestre deste ano foi o melhor quadrimestre da história da arrecadação do Rio Grande do Norte, somando 2,23 bilhões de reais nos 4 primeiros meses do ano. Então, o total arrecadado foi de 1,9 bilhão de reais, tá? E comparado com os anos anteriores, o crescimento foi de 14,73%. Abril de 2021 também teve um resultado melhor na série histórica e bateu aí o melhor recorde desde 1999. Então, por mais que os setores todos estejam aí tendo prejuízos, o Estado não está tendo prejuízo, está tendo lucro, porque a arrecadação continua lá em cima. Parabéns para Cadu, né? O nosso amigo secretário Cadu, competente, mas tem que se olhar para as atividades que foram mais impactadas. É por isso que nós apresentamos uma série de medidas cujo impacto na receita do Estado será mínimo, porque o setor, nesses casos, representa muito pouco quanto a arrecadação de ICMS, mas para o setor é significativo. Imagine você, uma empresa de transporte de turismo, que tem um carro, está pagando IPVA sem arrecadar. Se esse IPVA for dispensado dele esse ano e o ano que vem tiver um desconto, ele consegue ali, pelo menos naquele item, se safar. Se eu estou pagando energia, que ela tem um custo operacional muito alto para um restaurante ou para uma empresa, você tem muitos freezers ligados, você tem ar-condicionados ligados, você tem uma série de coisas que demandam muita energia. Se eu tiver ali uma redução do ICMS ou uma isenção por um período e o ano que vem, e passa a ser uma política permanente, essa taxação, o que ela representa na receita do Estado global é muito pequeno, mas para o setor, para uma empresa pequena, isso representa muito. Então são essas medidas que não são medidas extraordinárias ou que vá levar o Estado do Rio Grande do Norte a uma redução significativa dessa arrecadação. Não. Também temos que dizer que a Prefeitura de Natal precisa ajudar também, porque a campanha visa sensibilizar não só o governo do Estado, que já fez algumas coisas, mas assim, incipientes ainda do ponto de vista da necessidade do setor, mas a Prefeitura de Natal até hoje também não fez nada. A gente pleiteia uma redução de ISS
e uma redução do IPTU. Imagine você, um hotel, que geralmente é construção grande, e tem um impacto do IPTU, paga 100 mil por ano ou 200 mil, dependendo do tamanho da localização, está pagando sem ter arrecadação. E a Prefeitura de Natal está lá caladinho, não está dizendo nada, e o setor é importante, mas se essa empresa quebrar, esses empregos gerados vão para onde? Vão para a Prefeitura pedir lá auxílio ou vão ficar na rua pedindo esmola? É isso que nós desejamos? E essa empresa quebrada, ela vai deixar de gerar quantos empregos? O nosso turismo, o nosso setor aqui, quando da retomada, vai ter assim um hall de hotéis ou de restaurantes fechados, portas fechadas, de aluga-se ou de vende-se. Isso é bom para o nosso turismo na retomada? Não. E a arrecadação vai cair, não é temporariamente, não, é permanente. Permanentemente. Então, assim, o que nós pedimos ao secretário da Prefeitura, me dê o impacto da queda da arrecadação relativa a 2019 e 2020, para a gente comparar quanto caiu. Até hoje, o secretário Denilson não deu essa informação, que a gente quer trabalhar em cima de números. Nós não queremos chegar na prefeitura ou no Instituto do Estado. Não, nós impusemos, não, nós queremos que faça uma avaliação equitativa e que dê ao setor aquilo que o setor precisa para continuar sobrevivendo e para gerar esses empregos, porque 45% ou 60% da mão de obra do Rio Grande do Norte é gerada pelo turismo. Ninguém está olhando para isso. Pois Perfeito. E como pagar um IPTU, né? Completo nesse tamanho, pois é, um dos mais caros. Como é que continua pagando o ISS? Se não está funcionando, gente, se não está gerando receita, como é que continua pagando as mesmas despesas? Realmente, o setor público precisa pasme, a Prefeitura ter de Natal sensibilidade. não fez sequer um refis. Não fez sequer um refis. Então, assim, a insensibilidade está pairando ali e, infelizmente, chega um momento que não dá só para você sentar numa mesa e bater papo. Tem que olhar e dizer assim, ó, não vai fazer nada não, meu amigo, desculpe. Perfeito. Quero agradecer aqui a José Odécio Júnior, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui no estado, pelo depoimento e pelas informações. Muito obrigado, José Odécio. Eu que agradeço a vocês, agradeço o espaço. De fato, o setor precisa que nós todos estejamos unidos, iniciativa privada e setor público. E quero deixar claro uma coisa, que as pessoas acham que tem política no meio disso. Não tem política. A política é a geração de emprego e renda e a manutenção das empresas para que o estado do Rio Grande do Norte não fique na lanterna do desenvolvimento regional. É só isso e mais nada.